Oi, gente, seja bem-vindo ao canal Lídia Costa, Cultivando no Quintal. O meu nome é Lídia, porque já me perguntaram qual é o meu nome, então meu nome é Lídia, eu é que sou a Lídia que cultivo no quintal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o meu cultivo aqui de plantas na água e carvão. Eu cultivava assim na água, mas eu mudei o meu modo de cultivar pelo seguinte, porque assim na água, aqui é o jeito convencional que eu aprendi, coloca água e coloca pedrinhas. Aqui eu estou cultivando uma jiboia e uma sansevieria, que é a espada de São Jorge. Aqui eu tenho uma jiboinha bem pequenininha aqui, gente, mas não é porque é uma espécie diferente, não. Olha o tamanho desse galinho de jiboia. Esse galinho de jiboia eu ganhei ele em setembro da minha amiga Divina, lá do canal Divina Eterna Flor. E eu tô aqui cuidando dele com todo carinho para ver se ele vai brotar. É porque ele sofreu bastante na viagem, então aí ele acabou perdendo as folhas e aí ficou só com essa folhinha, mas ele ainda não morreu e eu acredito que um dia ele ainda vai crescer. Aí ele tá aqui, cuidado com todo carinho. E essa aqui é uma jiboia que eu tinha aqui no quintal. Eu coloquei aqui um galho dela na água e para testar, porque eu nunca tinha cultivado planta em água. E agora eu vou mostrar para você o meu novo método, que está dando muito certo, que eu gostei e é o jeito que eu vou continuar. Gente, aqui tá aqui da minha fofura de abelhinha fofinha aqui. Eu estou cultivando nesta abelhinha uma peperômia. Embora eu vejo muita gente chamando isso aqui de senécio verde, esse não é um senécio, ele é da família das peperômias. Eu não lembro aqui o sobrenome dela, mas é bem diferente. O senécio verde, ele tem as folhinhas assim mais durinhas. A peperômia, ela tem uma folha igualzinha uma vagem de feijão, então é bem diferente para quem tem, vai saber a textura. A peperômia é muito diferente aí do senécio. Então, essa aqui é uma peperômia que eu estou cultivando na praticamente no carvão úmido, né? Não é na água. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês como que fica. Ó, tirei não tirei tudo, mas dá para vocês verem como que tá. E a raiz dela, eu não deixo muita água, eu só deixo a umidade. Então eu assim fica bem mais fácil, porque por que eu parei de cultivar assim na água? Porque assim me dá aquele trabalho de estar sempre tendo que trocar a água por causa de mosquito. E aí, desse novo método que eu estou fazendo, eu não preciso é, ficar trocando a água, porque a água não fica aparente. E agora eu tenho aqui um bambuzinho da sorte. Olha que fofura, gente. Esse bambuzinho. Esse aqui é um sapinho. Esse sapinho eu fiz com cimento e terra. A mesma massa que eu usei para fazer os vasos de barro, que tem aí no canal. Aí eu fiz esse sapinho. Eu pintei, só não invernizei porque ele fica aqui dentro de casa. E aqui tá a minha planta, ó, plantado no carvão. Ela tem água sim, só que a água está só até aqui, ó. Eu coloco numa coisa transparente porque eu consigo ver aonde tem água. Então aqui eu basta olhar para ela, eu sei que está úmido. E aqui em cima eu coloquei umas pedrinhas para ficar mais bonitinho. E eu percebo também. Então o que que eu faço? O que que eu observo aqui? Só a umidade. Enquanto está úmido, eu não coloco água. E eu vejo que quando eu vejo que secou, aí sim eu venho e coloco água, mas é só no fundo. Então a planta fica aqui meio que na água, porém ela fica mais assim, a gente percebe que tem mais carvão do que água, que assim evita ter que ficar aí trocando. E quando a gente pode plantar assim, colocar no objeto transparente, no meu caso aqui eu estou colocando um copo de vidro, e depois pode usar um cachepô
se não quiser deixar assim à vista. Mas eu achei bem bonitinho, eu achei que ficou parecendo aquele refrigerante preto. Aí pode colocar aqui, ó, no cachepô. Esse aqui tá desproporcional, né? Mas assim, ó, você coloca lá no cachepô e aí fica tudo certo. E agora eu vou para outra planta que eu estou também cultivando nesse método. Gente, aqui eu tenho a minha poderosa nepente. Não sei se você já conhece essa planta. Ela é uma planta carnívora. Ela dá essas florzinhas aqui, ó, aqui que é onde que ela tem uma tampinha. Essa aqui ainda não abriu, porque tá botãozinho. Ela abre essa tampinha, vou ver se tem algum aberto aqui. Ó, essa aqui já tá murchando. Ela abre essa tampinha aqui. Essa tampinha aqui, ela tem um néctar para atrair os insetos. Os insetos vêm, posa nessa tampinha aqui e vai descendo e cai lá dentro. E é por aqui que ela retira os seus nutrientes. Então é uma planta que você não precisa adubar ela, desde que ela... Então essa aqui também eu não posso deixar dentro de casa porque ela precisa desses insetos para poder ela desenvolver bem. Aqui ela vai dando, ela dá esses fios assim, ó, na folha, e aí ela vai desenvolvendo esses botões aqui que podemos chamar que é o estômago dela. Aí vocês podem falar assim, mas essa planta não tá muito bonita aí nesse carvão com água. Essa planta é um galho, foi um galho que eu ganhei da titia de uma amiga, ela também ganhou, e ela mesma pode falar aqui. Se ela ver esse vídeo e deixar um comentário, eu vou deixar fixado para ela ser testemunha que eu tive sucesso com a minha plantando dessa forma. Então, essa planta eu ganhei ano passado, já tem bastante tempo, não sei, ela ainda não tem um ano aqui comigo, mas eu ganhei este galho, olha, eu ganhei este galho aqui, e este galho brotou. Esse galho aqui, ó, brotou e já tá dando as florzinhas. A nepente é uma planta que a gente não pode plantar no substrato normal, com terra, essas coisas assim. Quando eu ganhei ela veio plantada na terra. Então eu logo tirei, eu tinha um pouquinho de musgo, eu coloquei ela durante até o tempo dela brotar, eu coloquei ela no recipiente do tamanho de um potinho 6. E eu coloquei musgo e mantive esse musgo sempre molhado, sempre da mesma forma que eu estou mantendo aqui o carvão, mostrei aqui no copo a metade do recipiente com a água e com o musgo lá dentro. Então, assim que o musgo secava, eu colocava um pouco mais de água. E com esse processo ela brotou e eu passei ela aqui para esse vaso maior. Coloquei ela nesse vaso aqui, coloquei o restinho do musgo que eu tinha, coloquei aqui no fundo, ó, o musgo aqui tá só um pouquinho, geralmente na altura assim que eu coloco a água, e aí para segurar ela, eu enchi tudo de carvão, ela enraizou, tá bastante enraizada aqui, e eu completei o vaso todo só no carvão. E aí eu coloco esse palitinho aqui, ó, para eu saber o nível da água. Então eu retiro ele e aqui eu sei o nível da água. Ele está aonde está molhado aqui é aonde tem água. Então eu vou fazendo isso aqui, porque a nepente não pode secar, gente. Ela tem que ser mantida sempre úmida. Tá dando muito certo aqui essa maneira que eu estou fazendo, porque vocês podem ver aí que ela já até floriu. Floriu um pouco porque ela, né, acabou de brotar, mas já floriu, então significa que está dando certo. Gente, você aí que cultiva planta na água, que gosta de cultivar planta na água, pode testar esse método aqui que dá tudo certo. Na verdade eu não tive essa ideia, eu testei essa ideia, que eu vi a primeira vez que eu vi uma pessoa cultivando planta na água e carvão foi a Silene Cactus, canal Silene Cactus. Ela estava cultivando na água, na areia e no carvão com água, só que ela colocava mais água, né? E eu tô deixando o mínimo de água possível
porque eu quero deixar apenas o carvão umedecido. E principalmente aqui no caso do bambuzinho da sorte, ele não tem nenhum problema de ficar assim com muita água, mas a peperômia ela já tem. Então a peperômia eu tenho mais cuidado de manter só a umidade mesmo, porque quando eu tentei ela com água, ela começou a apodrecer as folhas. E aí, quando eu coloquei no carvão umedecido, ela desenvolveu aqui. Tá aqui dentro de casa, aqui em casa não é um ambiente que nem sempre desenvolve bem as plantas que eu coloco, e eu me surpreendi com essa, que eu achei ela bem desenvolvida, e apesar que fica um pouco estiolado, né? Mas eu achei que ela está bem bonita, essa peperômia. Ela tem as folhas finas assim mesmo, não é daquela peperômia da folha grossa, ela é assim mesmo. E a única diferença aqui que tá fazendo é que ela tá um pouco estiolada, ela tá espaçada aqui e o miolo dela é um pouquinho mais fino. Então, isso é um estiolamento por falta de sol, apesar que aqui nem lá fora está dando sol, né? Já tem bastante tempo que é chuva diretão mesmo, não tem espacinho nem de um segundo aí pro sol. Mas aqui tá dando muito certo, então, de carvão, cultivar peperômia no carvão. Não tentei das outras suculentas ainda, assim, dentro de casa, mas lá fora eu tenho uma plantada apenas no carvão e eu vou lá buscar ela para vocês, como é que ela tá. Ela tá lá na chuva e apenas no carvão. Aqui eu tenho essa suculenta aqui, ó, que ela está sendo cultivada apenas no carvão. Na verdade, eu coloquei ela aqui por causa do excesso de chuva, e aí eu pensei, vou colocar essa planta só no carvão, porque eu não tenho local para colocar ela, eu vou deixar ela no tempo só no carvão. E aqui ela ficou, e ela foi desenvolvendo, ó, não dá pra... Vou ver se dá pra ver aqui. Não dá pra focar aqui, mas ela tá apenas no carvão. E apesar da chuva, vocês podem ver que ela manteve a coloração, ó. Só que nessa haste que ela tá saindo, que tá um pouco mais, perdeu a coloração, mas ela tá uma planta bem colorida, e isso aconteceu por causa do estresse, vendo? E aí depois que eu plantei ela aqui, ficou acho que uma semana sem chover, e o carvão ficou seco. Eu até pensei em retirar ela, por causa que eu já tinha feito um teste aí com carvão, e o carvão precisa ficar regando sempre, né, quando não tá chovendo. Mas aí logo veio a chuva novamente, e aí eu deixei. Então agora, desde que começou janeiro, não parou de chover em nenhum momento. E ó, vocês podem ver que ela tá toda molhada, ó. Agora deu uma diminuída, eu fui lá buscar ela. E ela tá aqui toda colorida, sem problema nenhum. Ela tinha tido um fungo, e aí o fungo se curou aqui, ó. O fungo acabou, olha. Essa folha aqui, lá na chuva, e o fungo não evoluiu. Olha para vocês verem como é que tá aqui descendo água pelo fundo dela, ó. Água e carvão. Então, gente, se você está aí num local em que está chovendo bastante, vocês podem plantar suas suculentas apenas no carvão, que eu tenho certeza que elas não vão morrer. E você que cultiva planta na água dentro de casa, você pode colocar aí água e carvão, mais carvão do que água, e que vocês vão cultivar normalmente, sem o jeito antigo aí que a gente coloca mais água, né? Água e pedrinha, que é um jeito legal, mas também dá mais trabalho porque tem que trocar. Então, se você não quer trocar água, cultiva misturado no carvão. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.